Bom, vamos começando, Kátia? Vamos lá. Gente, esse é o primeiro episódio, um episódio de lançamento, na verdade, né? O nosso piloto do Que Jeito? Cultura, Trabalho e Empreendedorismo, que vai ser um programa semanal. Todas as manhãs de sábado vocês vão encontrar aqui eu e Kátia Costa, né? E uma equipe que também estará aqui, que é formada por Gleice Canedo, Vitor Costa e Raquel Cury. Acabou de entrar aí Raquel Cury, faz parte da nossa equipe, por enquanto, porque também estamos abertos a novas participantes. Quem quiser pode chegar. Não é isso, Catinha? É isso aí. É uma iniciativa coletiva, né? Foi uma proposta muito, digamos, estimulante, feita por Dani, e nós todos estamos aqui para compartilhar e dividir, né? Sobretudo, essas informações, mas as preocupações do mundo contemporâneo, né? E daquilo que nos impacta e que está dentro do nosso dia a dia, né? Do nosso cotidiano. Exatamente. A gente entende que existem várias questões que são pouco tratadas, né? Que a gente tem pouco espaço de discutir. Entre essas questões está, claro, cultura, trabalho e empreendedorismo, mas assumindo aí essas três, digamos assim, categorias, se a gente puder, né, chamar dessa forma, né, essas três áreas, digamos, como temas transversais para a gente discutir muitas outras coisas, né, Kátia? Sim, com certeza. E é importante dizer que esses encontros, eles estão abertos a toda e qualquer pessoa que se interesse por esse tema. A ideia é a gente poder discutir esses temas, aprofundar, entendê-los, né, a partir da nossa própria vida. Como é que a gente se localiza a partir disso, né? Nesse momento tão, digamos assim, complexo que nós estamos vivendo, né? Exatamente. Então a gente pega esses três temas e a partir disso a gente amplia um pouco para a gente discutir numa perspectiva interseccional, ou seja, juntando aí gênero, raça e classe. Então a gente quer dizer que a gente precisa pensar a cultura, né, o trabalho na cultura e o empreendedorismo, relacionando isso, pensando como é isso para os diferentes gêneros, né, principalmente aqui abordando como é que as mulheres se encontram nesse ambiente, né, nessa perspectiva. Aí nós vamos falar também isso a partir da perspectiva de raça, portanto, né, como é que para as diferentes perspectivas de raça essa relação também é diferente. E nós vamos também pensar isso a partir da perspectiva marxista de classe. Portanto, nossa luta aqui, nossos objetivos é de falar de empreendedorismo, sim, falar de empreendedorismo, mas de um empreendedorismo, por exemplo, que discute, né, uma perspectiva anticapitalista, uma perspectiva antirracista, uma perspectiva feminista, né, antiproibicionista, anticapacitista, né, trazer essas lutas que são lutas nossas, né, Kátia? Com certeza. E traduzindo um pouco isso, né, que Dani acaba de falar, é dizer que a gente trazer isso e entender como é que esses temas e essas questões, né, elas estão imbricadas no nosso dia a dia e no nosso fazer profissional. Isso não diz respeito apenas e somente a quem atua no campo da cultura, mas principalmente, mas a todas as pessoas, e especialmente as mulheres, que têm tido, né, um protagonismo muito importante no que se chama de empreendimentos, novos empreendimentos, né? Então, assim, o que é isso? Qual a relação disso com trabalho, com renda, com sustentação, com sustentabilidade, né? Enfim, eu acho que isso é importante e a gente vai estar trazendo aqui, né, pessoas, né, convidados, que vão estar discutindo e debatendo e dialogando conosco sobre esses diferentes temas nessas diferentes perspectivas.
Só um minutinho, enquanto eu boto o tema aqui, você quer falar como é que está pensado o ano todo de discussões em relação às frequências e como é que vai ser o programa? Pois é, nós estamos pensando em realizar 11 encontros, né, ao longo do ano. São 11 temas que dialogam com esses princípios. Durante o ano de 2021, vamos ter vamos ter alguns blocos, esses temas eles serão divididos em blocos. Para cada bloco nós teremos um tema e teremos convidados, né? Convidados que vão representar diferentes perspectivas sociais, políticas, né? Da sociedade. Vamos trabalhar com pessoas que vão falar, né, sobre as perspectivas feministas, a partir da perspectiva acadêmica, cultural e política. E vale dizer que dentro disso, obviamente, a gente vai tratar também do aspecto social e econômico, né? Além das pessoas convidadas, a gente vai abordar outros diferentes temas, né, durante a semana. A gente vai estar trazendo notícias, né, a gente vai divulgar oportunidades, a gente vai estar trazendo informações e, obviamente, que nós queremos que todos que estão aqui possam contribuir com essas informações. Mandem informações, podem mandar sugestões, podem mandar propostas, né, que nós vamos avaliar e atender, claro, na medida do possível, mas a ideia é atender, sim, a demanda dos nossos amigos e colaboradores. A Bruninha perguntou aqui se é todo último sábado do mês. Não é nada, é todo sábado. Todo sábado. É todo sábado, porque a gente é assim, intensa. Se não for para ser intensa, a gente nem sai de casa, a gente nem levanta no sábado de manhã. A gente está pensando, amiga, como se fosse um programa de rádio mesmo, né? Um programa semanal. Um programa de 1 hora, curtinho, mas esse espaço para a gente ir levantando as bolas que precisam ser levantadas a cada semana. O que não é um conjunto de lives, porque a gente entende que 2020 foi um ano que vai ficar aí como um marco da nossa vida, né? E aí nós passamos a ter todas essas lives, né? Assistimos muitas, gostamos, mas em algum momento também cansamos das lives, mas eu insisto que é um modelo que veio para ficar, né? Nós vamos continuar usando muito isso. E a ideia, então, é nós fazermos aqui começarmos com um modelo de live no Instagram, que é um pouco mais livre, mas depois também baixarmos esse conteúdo e disponibilizarmos no YouTube e num podcast. Nosso sonho é um dia estar numa rádio, entendeu? Estarmos ao vivo numa rádio 1 hora por dia, todo sábado. Porém, por enquanto, nós vamos usar essa estrutura aqui. A diferença de você fazer um conjunto de lives e do que a gente pretende fazer aqui é que a gente entende que as lives elas são soltas, né? Cada uma é um tema, você começa ali, assiste e no final não há uma continuidade. O que a gente está propondo é um processo reflexivo continuado. Cada semana a gente traz uma reflexão, essa reflexão ela é somada ao que a gente já vinha discutido, ela é refletida a partir da perspectiva do que a gente ainda vai discutir, de coisas que nós lemos, de coisas que nós ouvimos falar, a gente traz as notícias, a gente debate sobre o que foi assunto relevante naquela semana, né? E se coloca também o que precisa ser colocado. Por exemplo, se naquela semana tiver um abaixo-assinado muito importante, né, uma campanha que nós estejamos apoiando, nós vamos chegar e falar sobre isso também. Então, não é simplesmente trazer uma pessoa para falar durante 1 hora. Nós pretendemos ter, né, um conjunto aqui de entradas com diferentes blocos, nos quais será possível a gente trazer um pouco essa perspectiva da discussão contemporânea a partir da relação com cultura, trabalho e empreendedorismo. É importante dizer que, nesse sentido, a equipe vai ter um papel muito importante, né? Eu e Kátia estaremos à frente mais desse processo. Kátia é nossa produtora executiva, né? E juntas nós vamos, né, pensar essa pauta e executar junto com que está aí junto aqui nos comentários, a nossa equipe atual, que é Raquel Cury, Gleice Canedo e Vitor Costa. A gente brincou hoje de manhã, né? Tudo em família. Vitor é o filho da Kátia, Gleice é minha irmã, Raquel é minha prima. Mas porque somos pessoas que já nos conhecemos, eu e Kátia somos amigas de longa data, né? Mas isso tem a ver com a gente
tentar começar um processo que nós achamos que é fundamental. Mas toda e qualquer pessoa, mesmo que não seja da família, mas quem quiser chegar, quem quiser colaborar, quem quiser participar dessa rede, será muito bem-vindo, tá? Estamos abertos, né? Só complementando isso que Dani está falando, né? É que essa proposta na verdade, promover junto com com o público, com vocês, né, um diálogo, uma troca. A gente não está aqui nem para dar palestra, nem, né, como Dani mesmo falou, não é a ideia. A ideia é a gente discutir sobre temas que estão relacionados com esses grandes assuntos, né, e que estão localizados no nosso dia a dia. A gente está num momento muito importante, onde a gente precisa aprofundar os nossos debates, as nossas reflexões e as nossas trocas acima de tudo. E não trazer apenas, né, questões negativas, porque nós temos tantas coisas para aprofundar nessa perspectiva, mas também trazer iniciativas valiosas, positivas, né, que servem não só para estimular, ou como também incentivar, né, novas ideias e novos empreendimentos, se assim eu posso dizer. Então, é nessa perspectiva do diálogo e da construção de novas percepções, do fortalecimento de novos entendimentos sobre o contexto pelo qual a gente vive e está passando. A Bruninha até comentou que empreender é um movimento muito familiar. Ela mesma passou por uma experiência disso, né? De que ela empreende junto com a irmã. E, de fato, eu também empreendi com minha irmã. A gente vai fazendo... É perfeita essa colocação de como a família se organiza em torno de um empreendimento que muitas vezes é familiar. Minha irmã acabou de entrar aí também. Sua irmã também. Daqui a pouco está a família toda, a Keila. Ótimo. Está em Recife, viu? Ela está em Recife, já está distribuindo aí nosso projeto. Eu vi outras pessoas bacanas aqui também que entraram. A minha prima Nalu, o Kleber. Kleber é um prazer. Kleber é lá da Universidade Federal de Sergipe também, viu? E está aqui. Você lembra dele, Catinha? Ele trabalhou com a gente lá na Secretaria de Cultura, na época como representante territorial de cultura. Carol Fantinel. Sim. Carol acabou de lançar um documentário incrível, gente. Vocês precisam assistir, muito bacana, sobre a memória do carnaval, né? E eu gostei muito de ter assistido. A Cristiane Marques é lá de Cachoeira, trabalha com a Fundação Hansen lá, também na área cultural. Então tem outras pessoas aqui, Raquel, Ramone, um beijo para todo mundo que entrou. Desculpa não falar todo mundo, senão a gente vai sair um pouco da rota. Mas isso é muito importante, né? Que a gente... Essa é a ideia do programa, né? Que a gente dialogue ao longo da semana, que vocês mandem sugestão de pauta, que se vê alguma coisa interessante para a gente dialogar sobre, tragam. Vai ser um programa de verdade, não é um curso de lives. Na frente desse programa, sempre aqui, eu e Kátia Costa, mas também revezando com outras pessoas da equipe e com as pessoas convidadas. Olha, Gay, o Gay tá falando, tô aqui, ó, com a camisa que você me deu de presente, somos todos capoeira. Um empreendimento feminino também, feminista, né, de uma mulher muito bacana. Então, é importante a gente falar disso, é importante a gente trazer essas empreendedoras da vida real. Kátia, eu acho que a gente podia aproveitar e você falar um pouco de como é que está sendo a sua experiência como empreendedora, né? Só introduzindo vocês, Kátia é uma pessoa que é gestora cultural há muitos anos, né? E tem uma larga experiência, gestão de teatro, gestão de espaços culturais, gestão de projetos, políticas públicas. Kátia, a gente trabalhou juntas aí fazendo assessoria, acompanhando os municípios que estavam elaborando seus sistemas de cultura, seus planos de cultura. Mas 2020 chegou difícil para todo mundo, né? E aí, assim como foi para você, essa oportunidade de empreendedorismo como uma perspectiva de atuação. Conta para a gente um pouquinho aí como é que surge a Cactos e Carinhos. Eu amei esse nome, ó. Pois é. Surge exatamente nesse momento em que a gente precisa se isolar, né? Ali, para além do meu trabalho, né, com a área da cultura, junto às políticas culturais, junto aos municípios, e também trabalhando na área de pesquisa sobre os temas que Dani falou, esse momento de ficar em casa
foi muito interessante, apesar de que eu já trabalhava em casa há muito tempo. Eu sempre trabalhei em casa, né? Eu sempre tive essa prática. Desde quando assim, a gente fui produtora, fui dançarina, né? Comecei como artista da dança. E aí, eu adoro plantas e cuido do meu jardim diariamente. É uma coisa que, para mim, se eu posso dizer que tem uma rotina na minha vida, é cuidar do meu jardim, que é o lugar do encontro com os meus amigos e com a minha família. E, nesse sentido, eu comecei a estudar e a pesquisar e me interessar por arranjos de suculentas e cactos. E comecei a produzir mudinhas, comecei a participar de grupos, né? E a Cactos e Carinhos, então agradeço, se vocês puderem visitar, óbvio, tem 2 meses de vida, na verdade, né? Mas tem sido muito interessante, mas eu acho que é muito importante a gente dizer também que esse momento pandêmico, ele, para muitas pessoas, mas para nós mulheres, né, é um momento muito difícil de isolamento, né, de isolamento para todo mundo, e que nós sentimos a necessidade sempre de estar produzindo para além daquilo que a gente já faz. E coisas que nos dão prazer, porque isso é muito importante. Isso. É muito importante que nós, mulheres, tenhamos o direito, não, mas que a gente faça uso do direito, que é nosso, de fazer aquilo que a gente gosta e que a gente tem prazer. E eu acho que, e é com isso, assim, eu trato os meus clientes todos de forma personalizada, porque eu acho que cada um é de um jeito, cada plantinha traz uma mensagem, e é realmente Cactos e Carinhos, isso, nasce da necessidade de trocar também com as pessoas, de trocar, de dar, de se doar, de receber, né? E eu espero que continue, eu espero que ela cresça, né? Para que a gente possa aí trilhar outros caminhos também. Que os cactos floresçam, né, e continuem lindos aí por muito tempo. Gente, entrem no Insta dela, sigam Cactos e Carinhos, porque é uma delícia ver essas fotos. Cada vez que eu abro o meu Instagram e tem uma foto lá do Cactos e Carinho, é um sorriso, assim, para mim, é um presente que eu recebo. Então, você está distribuindo aí também muita coisa boa. Você chama a atenção para o fato que é muito importante que nós vamos falar aqui, né? Esse empreendedorismo, primeiro nós vamos entender. Tem várias coisas que eu não quero entrar hoje ainda nas discussões teóricas, né? Sobre o empreendedorismo. Isso aqui é um lançamento do nosso programa, mas é importante a gente já dizer que é o seguinte: vamos pensar 2020. 2020 foi um ano muito difícil para muitas pessoas. E muitas pessoas que estão aqui nos ouvindo sabem do que eu estou falando. Gente que começou o ano empregada, né, estabilizada, gente que começou o ano cheio de planos, que estava na perspectiva de realizar coisas, que tinha projetos acontecendo. E de repente veio a pandemia, e a pandemia alterou completamente, né, a nossa relação com o trabalho. Para muitas pessoas significou reaprender a trabalhar. Esse foi meu caso, né? Eu sou servidora pública, professora. Eu tive que reaprender a trabalhar, ajeitar um cantinho, né, e viver a realidade de ser mãe e ser trabalhadora e estar dentro de casa com 2 crianças, né, cuidando da casa, porque boa parte do ano eu fiquei sem ajuda, porque estava também conciliando. Então, uma das coisas que nós vamos trabalhar aqui é isso, né, Kátia? Como é difícil conciliar essas diferentes identidades, né? Então, no meu caso, por exemplo, menos do empreendedorismo e mais da relação com o trabalho em si. Mas também, para quem a minha situação é um pouco mais tranquila do que quem de fato dependia do dia a dia do trabalho para garantir o seu sustento no final do mês. Então, muita gente realmente perdeu oportunidades, teve que cancelar, principalmente na área das artes e da cultura. A gente fez uma pesquisa grande sobre isso, vocês sabem que eu falo bastante sobre isso, né? Mas muita gente ficou de fato numa situação de não saber como iria pagar as contas no final do mês. Né, de ter completamente assim, uma perspectiva de não saber como se planejar. Como é que eu vou planejar o meu ano, o meu próximo mês, se eu não sei o que vai acontecer? E aí, o que a gente percebeu foi uma migração em massa de muitas pessoas das artes e da cultura
para setores, para iniciativas empreendedoras. Por exemplo, tem uma pessoa que eu conheci, bacana, que é uma atriz e que de repente montou um negócio de sabonetes. Sigam ela também, né? A Saboaria da Preta, trabalho bacana, fiquei fã. Mas assim, e o que isso significa, né? Significa primeiro uma necessidade mesmo de adaptação, de pensar novos modelos de atuação, de negócio, de pensar sustentabilidade, de se adaptar. E essas mulheres, esses homens, essas pessoas que conseguiram fazer isso ao longo de 2021, 2020, provaram, né, que tem muita flexibilidade, como é o seu caso, né, Catinha, com a Cactos de Carinhos. Essas pessoas também botaram muito amor no que elas começaram a oferecer, né? Porque, como você falou, você escolheu algo que você já trabalhava, né? Que é, você já cuidava do seu jardim, você já conhecia, mas você não tinha isso como uma atividade que gerava renda. Como sua renda Sim. foi, estabilizou, você pensou nisso como uma renda e você bota muito amor no que você faz. É o caso, por exemplo, da Saboaria da Preta, é o caso de outras pessoas. Gleice, que está com a gente, por exemplo, estava no audiovisual. As festas, os eventos reduziram ela, né, dedicou-se mais para uma outra coisa, que são as mídias sociais. Então, a gente viu isso acontecer muito, muito. Mas tudo isso aconteceu de uma hora para outra. Então, todas essas mulheres enfrentaram muitos desafios. Você quer falar um pouco desses desafios? De como foi esse processo de migrar da sua área de atuação tradicional, que é a gestão cultural, a pesquisa acadêmica, para, né, esse novo empreendimento? Eu acho muito importante, né, entender assim, que muitos desses empreendimentos, eles surgem de um momento, que é esse momento de isolamento, né, onde as pessoas precisam se isolar, e que, por uma necessidade pessoal também, elas sentem necessidade de dar vazão, né, às suas energias, a fazer coisas que minimizem essa situação pela qual nós estamos passando. Isso é importante. Agora, é importante a gente salientar o desafio que é empreender, né, nesse modelo que nós temos. Como é difícil, e eu tenho pensado muito sobre isso, que é como sustentar esse negócio daqui para frente, num momento pandêmico, né, onde a gente está vivendo no país um processo de desmonte de vários setores da economia, inclusive. Né? Então, como você empreender e investir e dar seguimento a esse empreendimento de forma satisfatória? Para mim, tem sido um desafio pensar sobre isso, porque diante do meu planejamento, por exemplo, 2021 para mim vai ser um ano de investimento. Mas eu nem sei o que é que vai acontecer em 2021. Aliás, a gente até prevê, né? Mas a gente não sabe o que vai ser 2022 no nosso país. Então, antes você falou, a gente começa o ano 2021 impulsionada por diversos aspectos para fazer outras coisas, empreender, mas a gente não consegue enxergar uma perspectiva, né, futura, seja ela positiva ou negativa, mas a gente ainda não consegue enxergar isso devido a um processo, né, que o Brasil, que o país está passando. Isso. E eu não sei até onde as pessoas vão ter de forma, né, como manter seus negócios e encontrar seus públicos, comercializar seus produtos. Então, essa é uma preocupação que vem durante essa semana, né, e que eu acho que é muito importante por isso que eu acho que é importante a gente entender aqui do que a gente está falando de empreendedorismo. Isso. Renda, trabalho, né? Necessidade. Tem gente que está por necessidade, tem gente que está por prazer. Eu não acredito que a gente esteja só por prazer, diante do cenário em que nós estamos vivendo. É interessante falar disso, né? Porque às vezes as pessoas querem falar de empreendedorismo traduzindo bíblias, livros que falam de empreendedorismo nos Estados Unidos, na Europa, e pouco se preocupam com a nossa realidade, nosso contexto socioeconômico, a nossa realidade de país, né, a estrutura do nosso capitalismo, porque a gente precisa de parar de pensar que tudo, né, que tudo que é palco da Chico da Francisco não é bem assim. Então, a primeira coisa é, a gente fala de empreendedorismo
na perspectiva da necessidade, né? Tem algumas pessoas que falam do empreendedorismo de necessidade, do empreendedorismo de alternativa, né? De que jeito, né? Por isso o nome do nosso programa é Que Jeito? Se não tem outro jeito, eu tenho... Qual seria o ideal? Seria que as pessoas tivessem uma fonte de remuneração segura, que a gente tivesse as necessidades básicas garantidas, que a escola fosse pública, que a gente soubesse que se a gente ficar desempregado de uma hora para outra, a gente tem um Estado que dá um suporte por um tempo, que a gente tivesse condições de escolher se a gente quer ser empreendedor ou ser funcionário, por exemplo, que é o que acontece em diversos países, né? As pessoas já vão ser empreendedoras por vocação. Daí toda uma discussão na literatura internacional dessa perspectiva de que quem vai para o empreendedorismo é quem tem uma vocação para ser empreendedor. Não é a nossa realidade. A nossa realidade é que, ok, uma parcela muito pequena da população chega no empreendedorismo por vocação, porque vem de famílias abastadas, às vezes porque não é nem só vocação, né? Tem toda a perspectiva do empreendedorismo de herança, né, os pais tinham negócios, a pessoa herda ali aquele negócio e vai ficando naquilo ali, vai desenvolvendo habilidades e competências para isso, ou não, ou até fica ali sem ter necessariamente uma vontade, um desejo de estar, mas fica porque tem as condições de ficar. Mas no nosso caso, né? Gleice falou aqui, qual é o seu caso, amiga? Gleice é uma empreendedora linda, que depois eu vou convidá-la também para falar aqui, para contar a história dela. Sou testemunha do que ela fez, do que ela tem feito, pessoa muito bacana. Essa mulher movimenta lá na Bélgica, vê uma brasileira arretada. Bom, e aí a gente estava falando dessa perspectiva do empreendedorismo de necessidade, né? Porque você está ali numa situação que não existe emprego, né? As perspectivas de você sair de uma universidade, de uma escola, se você virar adulto e ter a garantia de que você vai ter um sustento no emprego formal de 8 às 6, né? De segunda a sexta, é muito raro, mesmo para quem está em profissões mais estabelecidas hoje, isso é muito difícil. E aí as pessoas vão tentando se virar, ou sendo empreendedoras da sua própria carreira, é o que acontece, por exemplo, com os profissionais da saúde, né, das engenharias e de outras áreas, ou então são empreendedoras de oportunidade. O que é que eu posso fazer aqui? O que é que aparece para eu fazer? O que é que tem que eu posso desenvolver? Qual a habilidade que eu tenho? Né? O que é que eu aprendi com a minha família? O que é que a gente pode fazer aqui? Isso vai de todos os tipos de negócios que são abertos. Mas aí a gente vai ter toda uma discussão também sobre os desafios disso, né? De como é, principalmente para as mulheres. Eu estava pensando, para a gente falar de oportunidade, Kátia. Ontem eu assisti uma matéria que, se não me engano, foi no Jornal Nacional, sobre negócios que apareceram oportunidade na pandemia, você viu? E falou exatamente das plantas, né? Que as pessoas começaram a botar plantas em casa. Quando você decidiu fazer a Cactos do Carinho, você pensou nisso, assim, nessa oportunidade, nesse momento que a gente está vivendo? Sim, sim. Isso é uma coisa que tem aparecido bastante. É impressionante a quantidade de pessoas que conversam no Instagram, que falam, que perguntam, que querem, e que teve um momento da pandemia que eu observava, quando eu chegava nos hortos, assim, superlotados, né? Isso me chamou muito a atenção. Mas aí, como eu moro numa área onde tem uma quantidade muito grande de hortos, eu fiquei pensando qual a diferença do meu negócio. Eu acho que isso a gente precisa pensar, porque essa diferença ela pode contribuir muito para a continuidade do seu negócio ou não, né? Então, eu pensei em trabalhar com encomendas também e trabalhar com, digamos, cartões personalizados. Então, antes, faço questão de conversar com minhas clientes, conhecer um pouco, para poder saber como é que eu vou depositar naquela entrega, né, algo que realmente vai contribuir para a alegria da casa dela, o cantinho, enfim. Né? Então, eu acho que tem essas oportunidades, e outras oportunidades já estão surgindo, né? Não só de trabalhar com arranjos, mas de fornecer alguns tipos de plantas que são mais raros, que são mais, né, fazer
por exemplo, a gente está planejando um trabalho especificamente com crianças. Então, a gente vai descobrindo. A verdade é essa, né? Mas a preocupação é como a gente manter num país onde o trabalho, né, está precarizado, onde as pessoas estão perdendo seus empregos, né? Como manter nossos negócios? Isso. Acho que essa é a grande pergunta. Exatamente, como manter. Depois eu vou te convidar assim, viu, Gleice? Gleice está falando aqui, um beijo, amiga. Eu acabei não falando na hora que eu estava no raciocínio, mas Gleice, quando eu conheci ela colocava nas festas lá da Bélgica, de Leuven, uma barraca de caipirinha, gente. E assim, a festa não tinha nada a ver com nada brasileiro, né? Festas da cidade, no meio lá de Leuven. E aí você chegava, tinha aquela barraca toda do Brasil, vendendo caipirinha com a família também. E dali ela já pensou em outros negócios e hoje ela é dona de uma clínica de estética lá e está sempre inovando, pensando, comunicando. Então tem vários desafios que vão surgindo a partir disso, né? Formação, que é o processo que ela passou, por exemplo, né? De se dedicar para se formar, para se especializar, porque ela vinha de uma outra área, né? Ela tinha uma experiência como, acho que se não me engano, figurinista, né? Depois ela vai falar melhor. E aí ela foi transformando, fazendo cursos para poder entrar nessa área, mas aí você tem todo o desafio, por exemplo, do processo de aceleração da digitalização, que nós vamos falar muito aqui no programa também, né, Kátia, de como é essa coisa agora de comunicar através das redes sociais, de vender através das redes sociais. Mais um desafio. Mais um desafio, né? Não é fácil, não é fácil. Mas também tem suas vantagens, né? E aí nós vamos conversar um pouco sobre isso. E vamos conversar muito também sobre como a gente não reproduzir nessa nossa tentativa modelos que a gente... modelos capitalistas, né, amiga? Modelos que a gente pode Sim. ir avançando, no sentido de fazer um outro tipo de empreendedorismo, outro tipo de negócio. O que você acha sobre isso? Exatamente. Essa é uma coisa que, assim que eu pensei a Cactos e Carinhos, eu pensei, claro, é um negócio meu, né? É um negócio que eu estou colocando para ter uma renda extra, né? Mas como eu vou me comportar com os meus parceiros e meus colaboradores? Eu acho que isso né? A gente precisa repensar esse modelo, né, de empreendedorismo. E porque as disputas, elas existem naturalmente e elas são positivas. Sim. Né? Mas a gente pode fazer um trabalho e construir o nosso caminho também contribuindo para uma grande rede. Isso. Né? E teve uma coisa que você falou aí que é fundamental, né? É o processo de formação, nossa formação para esse empreender. Uhum. Né? Então, assim, imagino que Gleisi, sua amiga, teve que passar por isso, e nós também temos que passar por isso. E aí vem um outro desafio. Quem de nós que está empreendendo sobre alguma coisa tem condições, né, de, digamos, entrar em diversos cursos? Porque tem muita coisa na internet. Sim. Mas se você for procurar bem, você precisa aprofundar. Então, eu acho que é um outro desafio, né? Mas é um campo que a gente pode superar com algumas oportunidades. Mas pensar o trabalho, né, de forma colaborativa, eu acho que é um caminho interessante. Exatamente. Eu estou vendo aqui que muitas empreendedoras chegaram aqui hoje, pessoas queridas que empreendem, tanto na área da arte, da cultura, da economia criativa, mas também em outras áreas. E aí, nesse programa, Isso. né, Kátia, que nós vamos ter todo sábado agora, de 9 às 10 da manhã, vocês têm esse encontro comigo e com Kátia aqui, para a gente discutir cada uma dessas perspectivas, né? Hoje a gente está falando um pouquinho de cada coisa, mas aí a gente vai pegar e vai falar a partir da perspectiva, por exemplo, dos desafios da formação, né? A partir de experiências também de pessoas que fizeram um bom trabalho, fazem um bom trabalho, podem trazer o que elas inovaram, como é que elas fizeram, que soluções elas identificaram. A ideia é exatamente a gente ter
um processo continuado de construção, né, de uma reflexão, de um conhecimento sobre o empreendedorismo. Não achar que está dado. Não. Muita gente legal, viu, Dani? Sim. Natália, Isabela, Maria, lá de Fortaleza. Que um beijo enorme. Também entrou aqui antes Negona, não sei se você viu, da Cor do Ébano, e Tony Teófilo. Isso, né? Tony, isso, Olívia, né? Maravilhosa. Muita gente bacana, viu? Muita gente pode contribuir. Letícia Cury, que está aí também é empreendedora, faz um trabalho bacana com bordados, sou fã. Pois é, amiga. Então, será que os membros da nossa equipe vão querer aparecer? Ficaram na dúvida? Vão querer se apresentar? Gleice, Vitor, Raquel. Posso chamar vocês aqui? Eu já vou convidar. Se eles quiserem entrar. Vitor está aí do seu lado, né? E aí? Ele vai entrar. Entra pelo Instagram dele. Então tá bom. Então eu vou chamar aqui. Peraí, como é que eu chamo mesmo? Acho que eu fiz errado aqui. Para convidar. Porque você está aqui, aí eu não consigo. O Vitor não quer ir do seu lado, não? Fica vocês dois, aí depois você vai ter que deixar a gente um pouquinho para a Gleice e a Raquel entrar. Tônio, Olívia, a gente está começando hoje uma jornada, e todo sábado, de 9 às 10, vamos falar aqui sobre cultura, trabalho e empreendedorismo. Que jeito, né? E de que jeito, né? E que jeito a gente vai dar? É um pouco essa brincadeira que a gente quer fazer. Então, quem sabe também vocês nos trazem as experiências de vocês. Né? Olha aí, uma parceira sua, das suculentas. Tá vendo? Suculentas da Cadê Dica, um beijo. Bem-vindo, Vitor. Então, a gente vai apresentar para vocês agora Deixa eu sair daqui para Vitor vir. É a nossa equipe que a gente vai discutir empreendedorismo a partir do trabalho aqui, por enquanto, né? Dessa equipe que é formada por 5 pessoas. Vitor, bem-vindo. Se apresente aí para a gente. Então, né, gente? Eu sou o Vitor, estou muito feliz de estar participando dessa iniciativa, dessa movimentação, que é um processo que me parece muito importante no sentido de discutir o que a gente está passando no mundo, na vida, na história do país, nas nossas histórias, e como isso tem transformado tudo que a gente um dia pensou fazer nas nossas vidas, e a necessidade de mudar, porque o mundo está mudando de uma maneira muito mais rápida do que a gente podia imaginar, né? E acho que na minha trajetória, eu tenho uma trajetória um pouco mais acadêmica, fiz graduação na UFBA, mestrado na UFBA, estou indo fazer o doutorado, ainda online, mas numa faculdade lá do Rio de Janeiro, e junto a isso tive um processo de militância no movimento estudantil, que se vincula um pouco com a política partidária, mas isso tudo por uma mobilização muito pessoal e que faz muito sentido na minha história de pensar a realidade que a gente está inserido, né? Apesar de ser um jovem de classe média, não tem outras identidades que me atravessam muito mais, de maneira mais forte, um jovem negro, um jovem gay, candomblessista, então tem outras características do meu ser que me colocam cada vez mais nessas discussões. Então, eu acho que a gente está precisando mesmo juntar as pessoas que estão propostas a pensar projetos políticos que nos permitam ser sujeitos de nossas histórias. E ser sujeito de nossa história não dá nessa realidade onde a gente tem perdido tantos direitos e ficado só com o ônus de ter que cuidar das nossas famílias, de não saber se vamos ter emprego. E aí a gente vive nesse país onde a gente tem mais pessoas desempregadas do que empregadas, e muita gente vira para pessoas como eu, que diz que, na verdade, a juventude não está sabendo inovar. Mas qual é a juventude que vai saber inovar se a gente
tem um processo de precarização da educação, precarização do ensino superior e das oportunidades de capacitação para efetivamente ingressar no mercado de trabalho. Então, são questões que eu carrego e que me fazem me engajar muito forte nesse projeto e é por isso que eu entrei de cabeça. É lindo, né, gente? Eu sou fã, eu tô que nem a mãe dele, entendeu? Sou fã, já acompanho há muitos anos e acho que o Vitor traz aqui para essa equipe, então, um conjunto de discussões, né, muito aí próximas do que a juventude tem discutido e tem vivido na prática, né, que vai nos municiar e nos ajudar a refletir, a pensar esses temas. Ele está responsável aí na nossa equipe por essa discussão, mas assim, ampla, né, dos temas e das abordagens. Então ele traz e juntos a gente vai discutindo. Acho que vai ser bacana, viu, Vitor? Que bom ter você conosco. Muito prazer de estar perto. Esse, bem-vinda. Deixa eu só ler aqui o comentário da Ana. Como poderemos inovar se não há incentivo financeiro e facilitação para a abertura de novas empresas e startups? Complicado. Perfeito, Ana. Esse é um dos temas que a gente quer abordar aqui. Perspectivas diferentes, né, de você começar um negócio. Como é que no Brasil, para você começar um negócio, você recebe assim, uma bateria de demandas que, ao invés de facilitar, te ajudar e te colocar para frente e você querer fazer isso, na verdade, te travam desde o início. Né? Então, que suportes a gente precisa para que, de fato, a gente possa começar a inovar, a gente possa, né, ampliar a nossa perspectiva. Então, que a gente vai conhecer aqui a segunda, mais uma, né? Mais uma participante desse programa. Se apresente aí, pessoal. Eu não te conheço. Oi, tudo bem? Eu sou Gleice Caneiro. Estou muito nervosa, mas também estou muito feliz de estar participando desse coletivo, porque eu me identifico muito com essa ideia. Sou empreendedora, sou mulher, sou mãe. E todas as ideias que foram passadas para mim, eu comprei com muita felicidade, porque eu disse assim, não, isso é para mim. Esse grupo faz parte. Eu preciso que alguém pare para falar sobre isso na internet. E essa rádio, né? Esse formato de rádio também me chamou muita atenção. Fiquei curiosa com o que a gente vai fazer. E eu espero que todos gostem, participem, porque a gente está trazendo muita coisa, a gente está preparando muitas novidades. E eu estou muito feliz de fazer parte de tudo isso. Ô, irmã, se alguém não percebeu por causa do sobrenome, né? Minha irmã, fala aí um pouco de você, de como é que essa demanda do empreendedorismo surgiu na sua vida. Porque, para as pessoas saberem um pouco, né, na hora da ideia de pensar quem poderia estar junto, eu pensei num grupo assim que, por um lado, faz discussões acerca disso na universidade, na academia, mas também que tem uma experiência prática, né, se virando como empreendedora. Então, fala um pouco de como é a sua trajetória aí como empreendedora. Bom, eu sou produtora audiovisual, trabalhava somente com audiovisual, uma das áreas que eu amo muito. Eu trabalhava com casamento, com cinema, com tudo. Mas devido à pandemia, tudo parou, né? Não tem mais eventos, não tem mais nada. Eu me vi desesperada, sem saber o que fazer para trazer renda para minha família, porque o audiovisual era a principal renda da minha família. Então foi aí que surgiu a ideia, pelo conhecimento que eu já tenho com as redes sociais, de fazer a gestão de algumas empresas. E aí eu comecei, e hoje é o meu principal meio de receber mesmo, é o meu principal trabalho. E eu tenho que conectar agora, porque o audiovisual está voltando. Mas empreender, principalmente na pandemia, foi muito difícil. Principalmente pela falta de apoio e de conhecimento. Você fica perdida sem saber como fazer, onde fazer, o que fazer. E as principais pessoas mais próximas de você são as que falam, vai empreender, mas a fome fala mais alto, né? Então, hoje em dia, eu acredito que muitas dessas mulheres e homens que estão empreendendo aí, que mudaram de profissão, tiveram essa transição de profissão, foi por causa disso.
principalmente, porque na pandemia está muito difícil. Eu não falo antes, eu falo agora. A gente ainda está na pandemia. É. Uma das coisas, uma das coisas que a gente percebeu muito na pesquisa que o ABEC realizou sobre os impactos da pandemia na economia criativa foi uma demandada de pessoas das áreas das artes e da cultura para outros setores pela necessidade do sustento. Então, pessoas que trabalham, né, como você no audiovisual e que você ainda ficou um pouco próximo, né, que ainda está com comunicação e está trabalhando com mídias sociais, sigam ela, viu, gente? @Gleice Canedo, com S e Y. Mas tem muita gente que não conseguiu fazer isso, né? Que foi para setores que não tem nada a ver, assim, foram para um caminho completamente diferente e estão tentando se virar e se adaptar a essa nova realidade. Então a gente vai discutir isso aqui também aos sábados, né? Sobre esses processos de adaptação e de o que a gente perde também, né? Com essa migração para outros setores, porque a gente está falando de pessoas que dedicaram muito tempo das suas vidas para se formar naquelas áreas, para aprender, para juntar experiências e que de repente tiveram que recomeçar do zero e com pouquíssimo apoio, né? Quase nenhum apoio. Então a gente vai falar sobre isso. Olha, Priscila da Bahia está falando aqui, me conta como faz para fazer parte do ABEC. Me manda uma mensagem no direct para a gente se conhecer, Priscila, e para a gente conversar, tá? Será bem-vinda. A Catinha falou aqui, é importante dizer que não paramos as atividades profissionais que já realizávamos antes da pandemia. Nós mulheres vamos fazendo isso, né, gente, também. Os homens também. Mas as mulheres, principalmente, vão somando camadas aí de tarefas e de trabalho, né, e vão aos poucos, assim, às vezes também está todo mundo está tendo um momento muito difícil por causa disso, por causa de ir juntando coisas para fazer. Bom, com certeza. Muito obrigada, Gleice. Deixa eu dizer uma coisa importante aqui. Essa artezinha, a arte da logomarca, né, do Que Jeito, Cultura, Trabalho e Empreendedorismo, ela que faz, ela que fez. Mas, dessa vez, os cards, por exemplo, do Capoeira Mulher, é Gleice que faz. Mas, dessa vez, com um adendo aí, né, uma participação especial do Samuel Barbosa. Barbosa Artes, aqui no Instagram, que é meu cunhado, marido dela, que faz lettering, né? E ele faz coisas muito bacanas com letras cursivas. Eu não sei exatamente como é o termo, mas também a gente vai conversar sobre isso, né? Ele também aprendeu a fazer, ele é jornalista, trabalha com jornalismo, mas também pegou isso como extra. Nós vamos falar muito dos conceitos, das teorias, da crítica ao empreendedorismo, né, da perspectiva da reflexão sobre o empreendedorismo a partir das experiências empreendedoras. Vai ter muita empreendedora, muito empreendedor aqui, né, trazendo o que está vivendo, porque é o que mais tem ao nosso redor, né? Eu até fiz um videozinho esse ano que eu fiquei tão agoniada com a época do novembro, o dia do empreendedorismo feminino. Aí eu vi assim, as lives, né? Todas falando assim, vamos chamar aqui exemplos de empreendedorismo. A Trajando, lá, a Luísa Trajando do Magazine Luiza, não sei quem. Eu falei, eu quero falar aqui de 5 empreendedoras de sucesso que você respeita. Com certeza você respeita essas 5 empreendedoras, que é sua mãe, sua tia, sua avó, sua vizinha, né? A moça do cachorro-quente da escola. A gente tem que falar desse empreendedorismo da realidade, né? Das pessoas que estão aí na batalha. É essas pessoas que a gente quer trazer aqui para essa conversa. Gê, obrigada. Vamos juntas. Obrigada a você. Beijo, Nira, que está aqui mandando um beijo para mim. Foi muito bom. Estamos juntas. Estamos juntas. Todo sábado ela vai estar aqui também. Sua mãe está aqui, ó. Lindezas da mãe, meu orgulho. Dani, Célia, Gleice. Te amo, mãe. Nossa outra irmã também é uma empreendedora, né? Marcele faz bolos e tal, tem um trabalho também. Então, essa é a realidade. Aí, minha amiga. Para a gente ir se despedindo, Katia, tem alguma coisa assim do programa que a gente não tenha lembrado e que você acha importante falar? Não, acho que a gente falou tudo, né? Só reforçar mesmo tudo que você já pontuou. Reforçar primeiro, é um programa colaborativo, né? É um programa de diálogo, é um programa onde a gente vai encontrar as nossas iguais e os nossos diferentes, né? Também. E dizer que
é importante a participação das pessoas, né? E a gente vai discutir aqui sobre esses temas, mas sobre os temas também que as pessoas tragam, né? E que dizem respeito a esse momento pelo qual nós estamos passando. E dizer que esse é um programa que traz um posicionamento ético e político, né, diante dessa nova realidade. Então, dizer do prazer, da alegria, né? Assim, vou finalizando, da alegria de poder fazer isso com Dani, com Gleise, com Vitor, com Raquel, porque a gente já se conhece, lindo, a gente já se conhece, né? Dizer da importância do apoio que nós temos de nossas famílias também para estar fazendo esses empreendimentos, né? E dizer que estamos juntos, vamos junto e vamos construindo novos caminhos. É isso, um beijo grande, até sábado, 9 horas, vamos colocar na agenda e vamos partir para a luta. É isso aí, minha amiga. Queria só lembrar que essa iniciativa, né, faz parte do projeto de extensão, mentoria para elaboração de projetos artísticos e culturais. É um projeto é um projeto institucional da Pró-Reitoria de Extensão da UFRB, né? Eu estou na Pró-Reitoria, na Coordenação de Cultura e Universidade, e lá nós recebemos sempre muitas demandas para a gente auxiliar as pessoas a elaborar projetos. Então, o mentoria surge a partir dessa perspectiva. O que, Gui? O Gui acordou e está aqui não sei o que, mamãe. O projeto surge a partir dessa perspectiva da gente pensar, da gente tentar ajudar, da gente tentar colaborar, contribuir para o processo de formação dos agentes culturais, das pessoas que precisam captar recursos e que normalmente não conseguiam captar porque não sabiam como lidar, né, com as burocracias, como elaborar projeto, como planejar. Então, nós começamos a fazer um conjunto de ações, desde, por exemplo, fazer de fato a mentoria, que foi um edital que abriu durante a pandemia, e aí nós selecionamos projetos para a gente acompanhar, elaborar junto, eles submeteram ao edital. Depois nós passamos a fazer ações. Gui está mobilizando aqui as estruturas. Depois nós passamos a fazer ações relacionadas com leituras comentadas de editais. O ano passado, na época da Audi Blanc, nós tivemos um projeto grande também lá, que se chama Emergência Cultural no Recôncavo. E, por fim, pronto, acho que chegou uma ajuda ali. Ele quer pegar um brinquedo. Mas dizer, viu, Dani, que isso faz parte da realidade da mulher. Faz. Na minha realidade é assim o tempo inteiro. Todo mundo que faz reunião comigo durante a semana, trabalha comigo, já sabe que os filhos estão sempre por perto. E aqui não vai ser diferente, não. Eles vão chegar, vão sair, vão reclamar, vão chorar, vão estar sempre por aqui. Porque faz parte desses nossos desafios. Mas então, para falar, para terminar... Então, primeiro nós começamos dando um apoio direto para as pessoas que estavam elaborando projetos. Daí nós entendemos que faltava algo mais, né, do que ensinar eles a botar no papel o que eles queriam. Aí nós passamos a fazer leitura comentada de editais, porque a gente entende que o problema está, às vezes, na pessoa pegar aquele documento e conseguir ler, conseguir entender o que está escrito ali. Mas além da leitura comentada de editais, que nós faremos sempre que tiver, né, algum edital aberto, hoje nós entendemos que a discussão sobre a mobilização de recursos, o trabalho na área cultural, artística e nos outros setores, o empreendedorismo um pouco mais amplo, ele não é só focado em cada uma das oportunidades, na forma como que você tem que fazer para acessar essas oportunidades. É uma discussão muito mais ampla que a gente precisa fazer, né? Que envolve também política pública, envolve outras questões. Então, o que nós queremos aqui é ampliar a discussão e fazer uma formação mais ampla para o empreendedorismo, né? Fazer uma formação discutindo o que a gente precisa mudar, os jeitos que a gente precisa dar para alterar o que está aí, para ampliar as nossas oportunidades. É o que mais cedo alguém comentou, né? Sobre a dificuldade, por exemplo, de você começar a inovar, né? De você começar a montar um negócio. Às vezes a pessoa paralisa ali, nem começa. Então é por aí. Bom, eu acho que com isso a gente vai chegando ao final, né, por hoje. Aqui um beijo para todo mundo que entrou.
Bruninha falou que já rabiscou as sugestões dela. Eu quero, viu? Pode mandar. Ótimo. Acabar a live aqui hoje de lançamento, nós já vamos botar a enquete para vocês irem respondendo o que vocês querem ver. Ao longo da semana a gente anuncia quem serão os nossos convidados da próximo sábado. E no próximo sábado nós estaremos aqui. Queria aproveitar para podem colocar. Só mandar um beijo desculpe, aqui para Gleide Lima, querida Cabelinho, amiga da capoeira, que também é uma mulher retada aí, empreendedora também. E os bebês da Laís, olha que bacana receber aqui também, né? A Laís tem um trabalho muito lindo como fotógrafa de bebês, fotografou meus 2 bebês quando nasceram, e é uma empreendedora, né? Tem um trabalho, uma empresa, e eles fazem um trabalho muito bacana. Ayrton Fernandes, um beijo. Dani, me dá um toque um beijo, Ayrton. Opa, vamos falar, Ayrton. Me manda logo aí um direct que a gente já vai começar a conversar, viu? Gente, um beijo grande para Ayrton, maravilhoso, querido. Que eu tô dizendo aqui, ó, Gui fez a chamada porque já passou de 1 hora, logo a gente tem que terminar. Meus filhos são um reloginho. Quando vai dando horário, eles vão chegando para dizer, mamãe, tá da hora. Então é Só isso. dizer, Dani, Sim. que tanto as pessoas podem mandar para o seu direct quanto para o meu direct, a gente vai estar atento, né? Isso. A esses diálogos e essas sugestões. Perfeito, perfeito. Kátia é a nossa produtora executiva, então tudo relacionado à produção, a quem vem, quem vai, vocês vão estar em contato com ela direto aí no dia a dia. Trabalhando com outra produtora. Isso aí, estamos juntas. Gente, um beijo, viu? Um beijo para todo mundo. Divina Salada também que entrou aqui. É isso. Muitos negócios, viu? Muitos empreendedores e empreendedoras. Então vamos nessa. Com certeza. Tá, tchau, beijo gente. grande. Até sábado que vem. Tchau, até a próxima semana. Valeu.